Quantos metros de arame são necessários para cercar com 6 voltas um terreno em forma de trapézio retângulo, cujas bases medem 12 metros e 20 metros e cujo lado oblíquo mede 10 metros? Então, perceba que o trapézio é retângulo e para saber quantas voltas, quantos metros de arame eu vou precisar para dar 6 voltas no contorno desta figura, eu preciso conhecer a medida desta dimensão. E esta dimensão é exatamente, se o trapézio é retângulo, ele é exatamente a altura do trapézio. Porque esse retângulo, aqui eu tenho este lado formando com a base menor e com a base maior, um ângulo de 90 graus. E se trata de altura, eu posso partir deste ponto aqui até o topo, também representa a mesma dimensão, é também a altura. Por que eu fiz isso? Porque se eu parto deste ponto da base menor, com essa altura, eu passo a ter aqui um triângulo retângulo. Você coloca aqui um quadradinho representando um triângulo retângulo. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. E se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso descobrir essa medida aqui, desse segmento, dessa dimensão, através do Teorema de Pitágoras. Perceba então que, observe, essa distância deste ponto até o pé da altura é exatamente a medida da base menor. Então, esta medida é de 12 metros. Se a base maior mede 20, como você está vendo na figura, e eu já tenho deste ponto a este 12, quanto falta para formar 20? 8. Ou seja, o cateto deste triângulo retângulo mede 8. Eu já tenho a medida da hipotenusa que mede 10. Eu quero exatamente esta medida aqui, a altura, esta medida desse lado oblíquo perpendicular às bases. Vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Perceba que agora o lado desconhecido é um cateto. O teorema, a fórmula é única, mas o que eu quero que você perceba é que agora eu não quero medida de hipotenusa, eu quero medida de cateto. O teorema é o mesmo. Como que é desconhecido é cateto, eu comecei primeiro, então, pela soma dos quadrados dos catetos. Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Resolvendo essa equaçãozinha, h ao quadrado mais 64 é igual a 100. Tirando o valor de h ao quadrado, 100 menos 64, h ao quadrado é igual a 36. Eu tenho que pensar em um número positivo, que elevado ao quadrado é 36. Operação inversa do quadrado, que é a raiz quadrada de 36, que dá 6. Ok? Então, veja, essa altura aqui, eu já sei que ela mede 6 metros. Então, já tenho como calcular a quantidade de metros de arame que eu vou precisar para dar 6 voltas com esse arame neste terreno. O que é que eu vou fazer primeiro? Perceba que uma volta é exatamente o perímetro da figura, é a soma de todos os lados deste trapézio. Então, uma volta, como é que eu vou calcular agora? Uma volta é o perímetro. Somando todos os lados, vai dar 48 metros. Como eu preciso dar 6 voltas de arame no entorno dessa figura, eu vou ver quantos metros, eu calculei quantos metros eu preciso para uma volta, e para 6 voltas é só fazer 48, que é a quantidade de metros de arame para uma volta, vezes 6, que dá 288. Então, a resposta da questão: serão necessários 288 metros de arame para cercar este terreno na forma de trapézio retângulo. Vamos ao próximo problema. A figura ao lado retrata uma declaração de amor que Gustavo fez para sua amada Thaís no dia dos namorados. Sabendo que OR mede raiz quadrada de 3,
que a R mede 2 metros e 80 centímetros, OM mede 1 metro e 80 centímetros. Qual é a medida de AM, do segmento AM? Então, veja só o que foi construído aqui. Então, veja só, eu estou diante de um trapézio que é retângulo, porque se você perceber, esse segmento OM representa a altura de Gustavo, esse segmento AR representa a altura, a distância que vai da moça até o chão, portanto, também é uma altura. Então, eu tenho aqui um trapézio retângulo, coloquei só um ângulo aqui de 90 graus. Observe o que é que eu vou fazer. Primeiro, eu vou colocar as informações. Quando eu digo que OM é 1,80, eu dei exatamente a altura de Gustavo. Eu dei 1,80, eu dei a altura de Gustavo. A distância de A a R é 2 metros e 80 centímetros. Então, eu não estou colocando a medida agora para não atrapalhar, para não confundir vocês com tanta informação. Então, essa distância é 2,8. A medida de OR é raiz quadrada de 3. OR é raiz quadrada de 3. E eu quero a medida desse segmento AM. Vou chamar essa medida de X. É o meu enigma. Agora, perceba o artifício de cálculo que eu vou criar. Eu estou trabalhando sempre com o Teorema de Pitágoras, então eu vou buscar um triângulo retângulo. Como eu vou buscar esse triângulo retângulo? Perceba. Se eu traçar um segmento paralelo ao R, partindo do vértice M, eu passo a obter um triângulo retângulo. Este ângulo aqui mede 90 graus, paralelas, e esses ângulos são correspondentes. Então, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Então, esse ângulo mede 90 graus. Como eu tenho um retângulo, esta medida, essa figura aqui é um retângulo, este lado é congruente a este lado OR. Então, aqui também mede raiz quadrada de 3. Observe que essa distância de R a este ponto aqui é exatamente a altura de Gustavo, porque eu estou diante de um retângulo e os lados opostos são paralelos e congruentes. Então, este lado também essa medida aqui é 1,80. Como do ponto A ao ponto R eu tenho 2 metros e 80 centímetros, e do ponto R até este eu já tenho 1,80, então deste ponto ao ponto A, falta quanto para 2 metros e 80 centímetros? 1 metro. Então, essa distância aqui, deste ponto até o ponto A, é 1. Então, observe que agora você tem um triângulo retângulo, você tem os dois catetos e que é a medida da hipotenusa. Aplica o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Resolvendo essa equação, ele já está bem acostumado com isso. A raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, 1 elevado ao quadrado é 1, 3 mais 1 é igual a 4. Então, x ao quadrado é igual a 4. Logo, vou tirar o lado para encontrar o valor de x, eu vou aplicar a operação inversa. Raiz quadrada de 4, x é igual a 2. Como eu quero a medida de AM, a minha resposta é 2 metros. Um beijo, desejo a todos vocês muito sucesso.